Olá, boa noite a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, dia 18 de setembro, na nossa live feminista. Nessa live eu entrevisto apenas mulheres, mulheres que eu admiro, sobre um tema da semana. E essa semana a gente está tratando da transição ecológica para a sociedade do século XXI. E nesse conceito de transição ecológica, a gente tem trabalhado muito uma nova matriz produtiva para a nossa cidade de Cubatão, que é baseada na solidariedade, a economia solidária, a economia feminista. E por isso eu convidei a minha querida amiga Cláudia Camilo, que já está por aqui, eu acho. Agora tenho que pôr os óculos para ver. Não, aqui está o Enzo, a Cristina, Miguel. Seja bem-vinda. Boa noite, Cristina. Muito bom ter você aqui comigo. E bom, é isso. O tema, então, a gente tem tratado, como vocês sabem, eu sou pré-candidata a prefeita de Cubatão e eu tenho, desde o dia 8 de agosto, apresentado um conjunto de propostas que compõem o nosso programa de governo participativo. Esse programa ele é dividido em 7 eixos. A Cláudia está aqui. Isso, agora ela solicitou. E um desses eixos é a transição ecológica, que é o tema que eu estou apresentando durante essa semana. E aí, por isso, né, o convite à Cláudia. Eu vou transmitir ao vivo aqui com a minha amiga Cláudia. Cumprimentar a Paola, cumprimentar a Thaís Emídio também, que está aqui com a gente. Olá, tudo bom, Cláudia? Deu certo, né? Acredito. Deu certo. Não, é muito bom aqui. O Instagram é ótimo. E é a sua primeira live, então, no Instagram? Gente, acredite se quiser, eu sou da geração Facebook, né? Então, Instagram pra mim É. é coisa assim, eu fico descobrindo os botões, onde que clica, onde que vai. Ai, você tá tão linda, se arrumou, né? Da live, ó. Ó, minha filha, Tá com um linda. convite desses, a gente tem que. A próxima Muito bem. prefeita de Cubatão, puxa vida. Tomara, né? Tomara. Então, você sabe que eu acho que essa vai ser a minha última live no Facebook. Eu tô encerrando Facebook, não, no Instagram, né? Encerrando esse programa com você. Talvez eu faça ainda na semana que vem. Eu tô vendo se. Porque, assim, essa fase da pré-campanha, né? Ela termina na semana que vem. A campanha oficial já vai começar, começa na outra semana, no dia vinte e Verdade. sete de setembro. E aí eu já não, eu imagino que eu não vou mais ter tempo, entendeu? Para essas pausas, né? Porque são pausas, né? Inclusive muito prazerosas, essas lives que eu faço com as minhas amigas para refletir. Mas eu quero estar num pique, assim, né, durante a campanha, fazer muito vídeo, apresentar as propostas, né, que foram discutidas. Porque a fase da campanha não é mais uma fase de discussão, né, de ideias, é de apresentação de ideias, né, e discussão, claro, mas com a sociedade, né, e não com uma ou outra pessoa. Então, eu pretendo correr a cidade, me apresentando e apresentando as nossas propostas desse programa de governo participativo que você me ajudou tanto a construir. Aproveito já para te agradecer, Cláudia, que participou de quase todas as reuniões, né? Foram 7 reuniões virtuais que nós fizemos todos os sábados durante os meses de junho, julho, né? E concluímos esse trabalho com o lançamento do programa no dia 8 de agosto. E você esteve comigo aí ao meu lado muitas vezes, contribuindo, eu tenho muito a agradecer. Queria, Cláudia, que a gente começasse falando um pouco de você, até para te apresentar melhor, né, para quem está nos assistindo. A gente já tem aqui algumas pessoas. Deixou a Paola, olha lá, sua E amiga. a família. Tá falando aqui, excelente representante, engajada, consciente, maravilhosa, muito Puxa. bem. A Não, podia Thaís estar em Emídio, Cubatão, né? Ela é ótima.
A Thaís Emídio também, minha amiga, Ai, assistente social da prefeitura, também maravilhosas. A Mabel Ferreira, a Cristina Miguel, né, que eu já cumprimentei, a ai. Vitória Ramos, Oi, Cris. e deixa eu ver, acho que é, e o Enzo, que entrou antes. Bom, então Então, você podia se apresentar? Porque, assim, eu te conheci depois que você voltou para o Brasil, né? Você morou tantos anos em Berlim, né? E foram foi o, 20 o, anos. queri- o querido Luiz Pardal, né? Para a gente até diferenciar o Pardal legítimo, originário, né? Que nos apresentou. E eu queria que você contasse um pouco o que você foi fazer antes da gente entrar no tema propriamente, que eu já anunciei aqui, né? Que a gente vai falar sobre economia solidária e feminista. Eu até vou fixar aqui no comentário, mas conta um pouquinho dessa tua trajetória aqui no Brasil e na Alemanha. Tá bom. Então, primeiramente, boa noite a todas e todos e todos que estão aqui nos assistindo, e especialmente a Paula, né? Eu fiquei aqui na peleja e a Paula foi me dando um tutorial online rápido para eu conseguir entrar aqui, mas deu certo. E eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que é um enorme convite, é prazer esse convite aqui que ela me fez, de bater papo com ela, porque eu já tenho assistido os outros bate-papos e é incrível. A Paula, gente, é uma mulher que eu admiro demais, né? Ela tem essa trajetória de militância, esse ativismo, um engajamento social fantástico. Então, eu estou muito agradecida e orgulhosa dela ter se predisposto à candidatura para a Prefeitura de Cubatão. Né? Além dessa competência toda que ela tem, ela está criando uma gestão de governo que vai trazer mudanças estruturais, né? E ela está construindo um estudo participativamente, né? Não é pouca coisa. Dentro do possível, né? Porque a gente foi, né, pego por essa pandemia, então a gente teve que transformar, né, esse processo de debate, discussão participativa num processo virtual. Mas eu acho que a gente conseguiu, através daquelas reuniões, né, que a gente mobilizou mais de 200 pessoas nas reuniões, e também eu consegui, eu vou até publicar aqui nos comentários, é, organizar um site que recebe contribuições. Esse site está no ar e ele recebe as contribuições que vão ser sistematizadas para o programa de governo. Então, eu espero, esse site vai continuar aberto, né, para receber propostas, porque é isso, a campanha ela tem que ser também uma oportunidade de debater a cidade, né? Debater as políticas públicas para a cidade que queremos. E eu vejo, eu só me dispus mesmo a ser candidata pela primeira vez na minha vida porque eu tenho esperança de poder assim subir o nível, sabe, do debate aqui na cidade. Independente do resultado das eleições, eu já me sinto vitoriosa se eu conseguir mobilizar as pessoas para pensar, né, novamente o futuro de Cubatão. Mas Sou fã, gente. Eu sou fã. Então tá, quanto à minha pessoa, eu sou Cláudia Camilo, né? Eu sou antropóloga e agora pesquisadora na Unifesp e feminista. Eu gosto sempre de falar isso porque muita gente não sabe direito o que que é, né? Pensa que são as mulheres que odeiam os homens, não é nada disso. E eu sou membro aqui do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, né? O FESBS, e lá dentro do Ecosol Mulher. Né? E toda vez que eu falar Ecosol, é a abreviação para Economia Solidária, viu, galera? E então, como a Paula falou, eu morei na Alemanha aí quase 20 anos. Minha mãe, se ela tiver conseguido entrar na live, ela testemunha desse sofrimento da distância, todo esse distanciamento social que nós estamos vivendo agora. A gente viveu aí por quase 20 anos, não é mole não. Você sabe que eu morei na Áustria, né? Eu já te contei também, eu fiz intercâmbio lá. E Pois foi, é. é muito diferente mesmo, né? A cultura, assim, das pessoas, elas são mais distantes. São pessoas maravilhosas também, né? Mas é uma outra cultura de relacionamento. São muito na delas, mais fechadinhas, então. Mas quando você rompe essa barreira, aí você cria uma amizade para a vida também, né?
Então é isso. Aí, depois desses anos todos, durante o golpe da presidenta Dilma, eu vim para o Brasil militar bastante na rua, a gente foi para Brasília, arrastei mamãe e papai, fomos todo mundo lá, e deu no que deu, e enfim, a gente chegou à conclusão que tinha que voltar para militar daqui, para engajar aqui. Então, nessa aí, eu conheci através do Pardal, que, gente, não tem como agradecer o núcleo de pessoas que ele me incluiu aqui, inclusive a Paula, né? E aí o pessoal todo da Casa Fórum, aquelas festas que a gente fazia lá. E aí fui convidada aí pelo Rovai e sua turma para entrar para o coletivo Santos Progressista. Então é uma bancada coletiva, nossa, entrou um bicho aqui, pelo Partido dos Trabalhadores, né? E eu estou nesse coletivo agora coordenando o grupo de mulheres feministas interseccionais, tratando aí de diversas pautas e entre elas a Ecosol feminista. Né? Então, nossos pré-candidatos, já vou aproveitar a live da Paula para falar dos nossos candidatos, que é o Danilo, que é a cara que aparece na urna, a Mari Dias, a Cris Bis e o Julinho Bittencourt, que é bem famoso aí também, né? E a nossa pré-candidatura majoritária, que é o Douglas Martins, e a vice dele, a potente Aurélia Rios. Então, a gente ficou muito feliz quando a Aurélia topou. E aí, Paula, eu também quero dizer que com esses quadros todos potentes que nós estamos aqui na Baixada, a gente tem opções, né? Então, vamos votar bem. É verdade. Então, eu estou aqui em Cubatão, eu estou representando a Frente do Povo, que é uma coligação do PT com o PDT. Eu estou muito feliz por estar representando também o PDT, que é um partido que eu admiro, né? E que teve essa generosidade, inclusive, né, de abrir mão, né, da cabeça de chapa para apoiar a minha candidatura aqui em Cubatão. O presidente do partido aqui é um antigo fundador do Partido dos Trabalhadores em Cubatão, então é um momento também assim de reencontro, sabe? De pessoas que ajudaram a construir essa história, né, que o partido tem. E eu fico muito feliz de poder simbolizar, né, ou pelo menos emprestar, né, digamos assim, a minha imagem para simbolizar nessas eleições essa união de dois partidos tão importantes no Brasil e também aqui na nossa cidade. Mas então vamos entrar. Eu acho é isso mesmo. Nós temos opção, né? Infelizmente ainda a representatividade das mulheres é pouca. Aqui em Cubatão eu sou a única mulher candidata a prefeita. São com 9 candidatos homens que disputam comigo. E para o legislativo, né? Hoje nós não elegemos na eleição passada nenhuma mulher. Então nós não temos nenhuma mulher entre os vereadores. Então é muito importante, né? Eu peço mesmo, né, que as pessoas pensem, né, na importância da representação das mulheres nos espaços políticos, né, e que ponderem a possibilidade de escolher mulheres em todas as cidades aí do Brasil, em especial na nossa região da Baixada Santista. Temos aí a Cláudia, então, dentro desse mandato coletivo, que é uma inovação, né? E eu e outras mulheres aqui em Cubatão também. Mas então vamos falar do tema. Você tem estudado, eu te chamei porque eu ouvi você em várias oportunidades falando já sobre esse tema, né, da economia feminista, da economia solidária, inclusive naquele curso que eu estou tentando fazer, mas não consigo, a economia de Clara e Francisco. Eu me inscrevi, mas eu não, por causa da campanha não estou conseguindo acompanhar as aulas. Mas eu assisto, não ao vivo, né? Mas sempre que eu posso, eu assisto depois. Eu assisti a aula que você, inclusive, mediou, né? Que você facilitou lá no curso. Eu assisti depois, não foi ao vivo. Que honra! Que ótimo, Paulinho. Pois é. Bom, a economia
Solidária, eu já adianto para o que nos assistindo, a Paula conseguiu, gente, com louvor, incluir as 54 propostas, ou quase todas, né, do FESBIS no programa de governo dela. Isso não é pouca coisa, não, porque são muitas propostas. E é claro, é importante falar que essas propostas da economia solidária funcionam em prol do direito a uma vida digna, né? E deu uma travada, né? Voltou. E voltou sem som, Cláudia. Eu acho que é um problema de conexão. Tá o meu ou teu, não sei agora. Eu vou, eu vou te pedir uma coisa. Você tá me escutando? Faz assim. Então, acho que é melhor você sair e voltar de novo, porque eu já não te escuto. Tá? Vê se você consegue sair. Isso. Eu não sei se era só para mim. Eu peço desculpa se o problema era só meu, mas a Cláudia já está voltando. Ela está falando, né? Ela ia explicar justamente o que era a economia solidária. E esse é um tema muito importante, gente, porque os anos que nós vamos enfrentar próximos serão anos muito difíceis, né? A crise econômica que já existia, ela foi agravada, né? Acentuada durante essa pandemia, com a suspensão de várias atividades, em especial o comércio. Então, nós precisamos repensar, né? Esse novo modelo mesmo de trabalho, de relação de trabalho, né? A gente tem assistido também uma precarização muito grande dos direitos trabalhistas, né? O fim do sistema de previdência com essa reforma previdenciária. Tudo vai nos empurrando, né, para uma relação de trabalho muito precarizada e intermediada por esses aplicativos da internet. Eu escutava outro dia, para vocês terem ideia, enquanto tem gente entre nós passando fome, né? Os aplicativos estão tendo lucros altíssimos. Pra vocês terem uma ideia, o Facebook teve 19 bilhões de dólares de lucro. O Google teve 39 bilhões de dólares. Então, são recursos, né, que a gente acaba assim, normalizando o uso desses aplicativos e jogando esses recursos para fora do país, né? Não é nem para fora da nossa cidade, mas para fora do país. Então, a gente precisa pensar o Estado brasileiro, e aí, no caso do debate eleitoral, as prefeituras, elas precisam pensar como incentivar a organização da comunidade para que elas possam estabelecer relações mais solidárias de produção e consumo. E podem ser até intermediadas por tecnologia, mas é uma tecnologia brasileira, né? Uma tecnologia que seja livre, né? Que possa ser replicada por todos, né? Não tem que pagar licença. Então, é esse tipo de coisa que a gente vem discutindo aqui na cidade. Eu estou trazendo várias propostas, né, que mobilizam, inclusive, a juventude, no sentido de que elas desenvolvam esses aplicativos. A prefeitura tenha uma espécie de incubadora, ela possa incubar projetos de tecnologia, projetos de economia solidária, para ajudar a comunidade a se organizar e a produzir, com o compromisso da prefeitura consumir esses produtos. Então, vamos dar exemplos disso. Hoje, a prefeitura, ela compra uniforme escolar, né, para todos os alunos da rede pública. E ela faz uma licitação, em geral ela faz um pregão eletrônico e ela compra de uma empresa que pode estar em qualquer lugar do país. E esse recurso acaba sendo, né, levado para essa outra cidade e ele não promove esse ciclo virtuoso de desenvolvimento em Cubatão. Então, o que eu proponho? Eu proponho que a prefeitura ajude, né, a organizar uma cooperativa de costureiras que possam fabricar os uniformes escolares e a prefeitura compre diretamente dessa cooperativa, fazendo com que, né, esse recurso fique na cidade e não beneficie apenas, né, as produtoras, né, os membros dessa cooperativa, mas todo o comércio local que depende, né,
desse recurso. Isso pode ser feito também em várias outras áreas, né? Eu só dei um exemplo, criando frentes de trabalho para manutenção dos próprios públicos, para a limpeza dos próprios públicos. O importante é a gente ajudar a comunidade a se organizar, criar CNPJ, né? Criar cooperativas e capacitá-las, né? Para que elas possam atuar no mercado de trabalho nesse novo formato, que é esse formato solidário, né? Incentivando, portanto, a economia solidária. A minha convidada está com alguma dificuldade para voltar. Mas vamos lá, então vocês vão me escutando. Eu vou adiantar um pouco aqui as propostas que eu ia conversar com ela, mas eu vou adiantando aqui com vocês. Uma outra ideia que eu tenho é a moeda social. Essa é uma experiência que deu certo em diversas cidades brasileiras, como Volta Redonda, Maricá, né, no Rio de Janeiro. E a moeda social é um instrumento para que esse recurso fique na cidade. Então, em vez de fazer um programa de transferência de renda, por exemplo, né, como Bolsa Família, tem muitas prefeituras que fazem uma complementação. Bolsa Família Municipal, como nós já tivemos aqui em Cubatão, na gestão da professora Márcia Rosa, que era uma prefeita do Partido dos Trabalhadores. Nós podemos reeditar esses programas de transferência de renda, mas com a moeda social. Com isso, a gente vai ter garantia de que esses recursos serão utilizados, né, e beneficiarão a própria economia local da cidade. Lá em Maricá tem um programa também que eu achei muito lindo, que é um programa de transferência de renda para os alunos da rede pública. Eles dão lá 50 mumbucas, que equivale a R$ 50 por mês, uma espécie de mesada, para todos os alunos da rede pública. E se sabe, né, gente, muitas crianças não têm esse recurso para comprar um lanche, comprar um material escolar, né? Então, isso é um recurso bem importante para essas crianças. E mais que isso, eles dão um plus de R$ 1.000, R$ 1.200 por ano para cada aluno que se completa, né, aquele ano escolar. Só que esse recurso ele é depositado num banco comunitário, ele não é sacado pela criança ou pelo jovem até que ele termine e conclua os estudos. Então, se ele conseguir, né, concluir, ele vai ter mais de R$ 10.000 aí para investir, né, assim que se formar. Isso é um incentivo muito grande para que os nossos jovens não deixem, né, as escolas, que eles sigam até o fim no programa, né, escolar, e eles possam, ao final desse estudo, também ter um pequeno recurso, um microcrédito, né, para investir. É um recurso dado esse, né, e eles podem também captar no próprio banco comunitário, que é um banco de microcrédito, financiamentos pequenos, a juros bastante subsidiados, para ajudar, né, no primeiro negócio. Isso é fundamental, porque vocês sabem que os jovens têm muita dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, né? O primeiro emprego, pela falta de experiência, né? Pela falta de capacitação profissional. Então, tudo isso vai ajudar ele a fazer um curso, a fazer uma faculdade ou abrir um pequeno negócio com o recurso que foi depositado aí ao longo dos anos. São 3 projetos, na verdade, vinculados a ao mesmo instrumento, que é a moeda social, que deu muito certo em Maricá, tanto é que o Partido dos Trabalhadores já está lá no seu 3º mandato, vai para o 4º, né? O prefeito Fabiano está muito bem nas pesquisas, porque é uma gestão muito bem aprovada, diferente da nossa aqui em Cubatão, que o prefeito tem altos índices de rejeição, né? Lá em Maricá, a prefeitura está muito bem. E isso é fruto desse trabalho que, a meu ver, foi revolucionário para a cidade. E nós temos, assim, uma identidade muito grande entre Cubatão e Maricá, porque temos o mesmo perfil. Somos cidades periféricas de uma região metropolitana, aqui da Baixada Santista, lá do Rio de Janeiro. Temos o mesmo orçamento, na verdade, Cubatão ainda é mais rica que Maricá, tem um orçamento um pouquinho maior que Maricá.
e, no entanto, tem uma população um pouco menor, né? Enquanto Maricá tem 160 mil habitantes, nós temos 130 mil. Ou seja, em termos proporcionais, né? Cubatão também é mais rica, né? Que Maricá. Portanto, se deu certo lá, por que não aqui, né? É um projeto que consta do nosso programa de governo e que consta dessa plataforma, né? Oferecida pelo Fórum da Baixada Santista, Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que eu tenho, né, consultado, tenho estado muito atenta a tudo que eles produzem, né? Ontem mesmo eu publiquei uma live que eles fizeram sobre o Banco Comunitário, né, que é um dos nossos projetos, com o ex-senador Eduardo Suplicy, hoje vereador e candidato, né, pré-candidato também, em São Paulo. Vamos lá, muita gente aqui. Vou aproveitar para cumprimentar vocês que entraram, agradecer a presença, enquanto eu aguardo a querida Cláudia, que deve estar com alguma dificuldade de conexão. Quero agradecer a presença do Djalma, nosso pré-candidato a vereador, um sindicalista, muito importante aqui na cidade, o Lelo, o Ferraz, a Junéia, a Lúcia Almeida, a J. Ros Ferreira, né? O Caio Martins, que é nosso coordenador do programa de governo. Obrigada, Caio, pela presença. O Tonhão da Ilha Bela está aqui também. Ele está avisando que está sem som, que é uma pena, né? Espero que isso não seja um problema de todos. Até se vocês puderem me dar um feedback, né? Se estão me ouvindo. Porque senão, imagina, eu estou aqui falando direto e ninguém está me ouvindo. Vai ser muito engraçado. Mas o Tonhão, ele é deficiente visual total, mas é nosso pré-candidato a vereador, mora na Ilha Bela, que é um bairro, né, bastante carente aqui da cidade de Cubatão, na Vila Esperança, e ele tem feito um trabalho magnífico, contribuiu demais para o nosso programa de governo e tem defendido a nossa cidade em todos os espaços que lhe são permitidos. Obrigada, Tonhão, por estar aqui acompanhando essa live, mostrando que a deficiência, né, física não é uma limitação, né, para quem, como você, está comprometido aí com a luta social, com a luta dos trabalhadores. Então, eu espero realmente que você tenha a oportunidade de ser vereador da nossa cidade, que eu tenho certeza você fará muita diferença, assim como o Djalma. A Thaís, a Cláudia voltou, solicitou. Não, um momento tão difícil, vocês duas são necessárias. Claudinha, não está aparecendo você solicitando. Enviaram a Paola e a Cláudia enviaram uma solicitação. Peraí. Aqui. Desculpa. Fiquei falando. Vê se deu certo agora. Ah, voltou. O erro foi meu, Cláudia, desculpa. Sabe o que é? Eu comecei a falar e aí eu tinha que ir passando os comentários, porque o teu estava lá embaixo, a tua solicitação, e eu não tinha visto. Ah, bom. Então tá bom. Então fala você agora, que eu falei pra caramba já. Consumi meia hora. Nossa, eu perdi a live. Você falou, mas eu vou entrar de gaiato, então. Eu estava falando. Não, eu falei do programa. Eu falei das propostas do meu programa de governo que se relacionam com a economia solidária. Pronto. Tá dando? Falar. Tá me ouvindo, querido? Tá sim, tá. Eu estava falando que você conseguiu colocar no seu programa de governo a maioria das pautas, né? E algumas delas. Por exemplo, a transição ecológica, que é fundamental para a economia solidária, a tarifa zero, o desenvolvimento urbano, a participação cidadã. Eu peguei um restinho de você falando da renda básica municipal cidadã, é um dos pilares, um dos eixos centrais, né? A moeda social, né? Então, a segurança alimentar,
a cultura, o esporte, o turismo local, tudo isso que você colocou no seu programa, isso tudo faz parte das propostas da economia solidária. Eu queria trazer um pouco o contexto que a gente está vivendo, porque as pessoas têm que entender o porquê da necessidade desse giro para a economia solidária. Né? A economia solidária, ela faz um embate com o capital, né? Bate de frente, não dá, esse sistema é falido. Então, por que ele é falido? O que aconteceu? O IBGE traz um dado que o Newton até levantou ele ontem, que nós temos em torno de 300 mil pessoas na Baixada Santista vivendo em condições subnormais. Né? Outro dado, nós passamos de 7 para 10 milhões de brasileiros passando fome. E outro dado, e esse é de rasgar o coração. No ano passado, morreram 3 milhões de crianças abaixo de 5 anos no mundo de fome. Nossa, é mesmo. De fome, gente. E eu estava conversando com a conselheira de saúde, a Aurélia Rios, né, a vice do Douglas, e ela me trouxe um dado que esse levantamento do IBGE está desatualizado, né, e que nós temos aqui em torno de 70 mil pessoas vivendo em palafitas. E o saneamento básico desses territórios parou com a gestão do Partido dos Trabalhadores. E, paralelamente a isso, nós temos, durante esse contexto de pandemia, alguns setores que se enriqueceram. E a gente tem que dar os nomes aos bois, sabe? São os setores do agronegócio e os banqueiros. Eles enriqueceram enquanto 10 milhões passam fome, morrem de fome. E os aplicativos de internet também. Facebook, Google, eles nunca foram tão lucrativos. Sim, então, justamente. Eu escuto 39, eu falei aqui para o pessoal, 39 bilhões de dólares foi o lucro do Google no ano passado. Olha, e a gente tem crianças morrendo de fome, né? 3 mil, gente, não dá para a gente acreditar. Então, pensar assim, modernidade, tecnologia, celular, bem, tem um lado interessante, né, da produção tecnológica, mas não precisa ser nas bases da necropolítica. Não precisa. Esse termo da necropolítica é importante falar que ele é de um africano, o Achille Mbembe, e ele traz esse termo para explicar que a política que define quem vive e quem morre. E essa política de que mata 5 milhões de crianças, né? Ou, bem concreto, no nosso caso brasileiro, mais de 135 mil mortos pela Covid-19. Enquanto na Argentina, eles passaram agora a marca de 10 mil. Então, gente, percebam, né? O nosso voto influi diretamente nas nossas vidas. Né? O nosso voto influi em quem vai morrer de fome, quem passa a boiada, quem deixa o Brasil queimar, quem mata indígena, mulher, juventude preta, né? Quem que libera o agrotóxico cancerígeno que é proibido no resto do mundo, quem congela os investimentos do SUS, da ciência, da educação por 20 anos. Quem faz cava de resíduo químico aí, Cubatão? Quem estoura lama em Brumadinho, em Mariana e soterra centenas de pessoas? Esse tipo de capitalismo, de economia, faliu, não deu certo. É literalmente necropolítica. E para combater isso, vem essas economias irmãs. A gente fala assim, a economia solidária, feminista, a economia de Clara e Francisco, economia comunitária, o próprio Laudato Si, né, escrito pela encíclica do Papa, né? São essas ideias partem
das vozes e das práticas de mulheres de base, né, das pirâmides, da base da pirâmide, das mulheres pretas, das indígenas, quilombolas, MST, vários outros povos, né, que já vivem em comunidade, praticam a vida comunitária. E eles estão aí há séculos tentando ensinar o valor da vida comunitária, né? E da vida na nossa casa comum, de cuidar do nosso planeta. Então, aí vem uns pensadores aí no final dos anos 90, os decolonialistas, que leram Lélia Gonzalez, Paulo Freire, Leonardo Boff, e aí criaram esse conceito, né, decolonial que já está sendo praticado aí há muito tempo, né? E ele casa com a ideia da economia solidária, da gente reverter a ideia de que esse sistema trazido europeu, né, esse sistema eurocêntrico de exploração extrativista é o certo, é o moderno. Não é. Não é, isso não é moderno. Isso é um atraso. E o moderno é a gente se inspirar nessas práticas, né? Paulo Freire, Paul Singer, os ancestrais, né? Inclusive, a própria Julieta Paredes e a Adriana Guzmán vão fazer uma live com a gente daqui a uns tempos. Elas são as líderes aimara da Bolívia e trazem todo esse movimento Abya-Yala, né, do Buen Vivir, e elas vão fazer uma live contando dessa experiência que parte do território. Essa é a grande pegada. E a Paula entendeu, né? É partir do próprio território, das potências que estão nesse território. Quem está ali, quem está costurando, quem que está cozinhando, quem está fazendo faxina, quem está cuidando aí dos idosos. Todas as pessoas podem entrar no empreendimento solidário. Então, a gente tem que ter formação, capacitação, as incubadoras. Eu não sei se você já falou isso tudo, isso eu estou repetindo aqui. Não tem problema. Mas é muito... Mas é isso. Então, tem esses 3 eixos centrais, né, que é importante lembrar. O primeiro é a moeda social, o desenvolvimento local solidário e o último, o cooperativismo autônomo, a autogestão democrática, né? Esses eixos estruturam toda a ideia de inclusão socioeconômica e de proteção ambiental. Porque isso aí também é o grande lance, da gente cuidar do meio ambiente. E esse compromisso a Paula traz no programa de governo dela. É fantástico, gente. Sim. Eu trago, o programa, inclusive, está norteado, né, pelo eixo estruturador de ser a transição ecológica para a sociedade do século XXI. Porque é o que você falou, né? Eu acho que essas práticas, elas estão no século passado. A gente tem que olhar para o nosso futuro. O futuro do século XXI é uma vida em sociedade mais solidária, né? E que também tem uma relação mais harmônica com o meio ambiente, né? O Cubatão, ela tem um passivo, né, ambiental na sua história muito forte. Nós fomos muito marcados por esse momento de devastação ambiental, poluição industrial, né? Tivemos um incêndio aqui na Vila Socó, onde morreram centenas de pessoas queimadas, né? Isso está na nossa história e nós sentimos assim que o descaso do governo acaba por reproduzir esse sofrimento, sabe? Agora, né? Por exemplo, já temos aí quase 200 pessoas, né, que morreram nessa quarentena. Isso é um número muito significativo para nós aqui na cidade. Sim. Não, e eu acho importante também a gente lembrar que quando você me propôs falar também da economia solidária e feminista, a gente trabalhar um pouquinho esse conceito feminista, porque o embate da economia solidária é diretamente com o capitalismo. Sim. Mas o embate feminista é diretamente com o patriarcado, que não necessariamente é defendido por todos os empreendedores, nem os solidários. Então, a gente tem que apertar essa rosca aí, né? Porque se a gente pensar aí
né, no passado, a divisão sexual e racial do patriarcado separou para os homens os trabalhos de produção, política, judiciário. Estou falando aqui com uma advogada, em gente, ó, que revolução. Judiciário, exército, medicina, enfim, esses aí super bem remunerados. Enquanto isso, nós mulheres ficávamos com o quê? Reprodução, cuidado, casa, crianças, idosos, preparo dos alimentos, logística de roupa, lava, seca, passa, pendura, guarda, limpeza, e tudo isso sem remuneração, Sim. né? E aí, nesse corte também tem a racialidade, então, as mulheres negras que já vêm de todo esse passado colonial, não vou nem falar das violências dos seus corpos, dos seus filhos, mas vem hoje com todos esses empregos subalternizados, precarizados, né? Fazendo tudo isso aí. E aí é muito importante a gente ter consciência de que no Brasil nós temos chefas de família provedoras, né? Que são mais de 50%, possivelmente subnotificado. Mas quem carrega o título de provedor são os homens. Sim. Que ganham, inclusive, 30% a mais pelo mesmo trabalho, ainda hoje. Então, é muito importante dizer por que a gente usa o feminista quando fala de economia solidária, né? E também é importante dizer que as pessoas negras são mais da metade dos empreendimentos solidários, né? E a maioria são mulheres, né? E elas se juntam para poder justamente superar essas dificuldades. Vão construindo os seus empreendimentos. E a gente começou a fazer aqui na Baixada Santista, o FESPES e a Ecosol Mulher, um mapeamento, né, dos empreendimentos feministas, os geridos e protagonizados aí por mulheres, sendo que também eles têm que ter essa consciência da situação interseccional de gênero, etnia e classe. Então, a gente tem, por exemplo, a Lavanderia 8 de Março, né? Que a gente tem... explica, esse projeto é lindo, né? Um projeto maravilhoso. É lindo. Que as mulheres, né, tem uma lavanderia industrial, assim, né, comercial, né, no centro de Santos, e elas praticam preços, né, bons, muito bons. Vamos aproveitar e fazer propaganda delas. E só mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, né, que são engajadas nesse projeto. E aí eu já assisti vídeo, já assisti live com elas. E que consciência, né? Que consciência dessa Não é? Sobre o papel delas, sobre a transformação que foi na vida delas, esse trabalho, né? E essa parceria, mais que o trabalho, a parceria que elas estabelecem umas com as outras ali naquele local. Inclusive, elas conseguiram superar muito bem esse momento da pandemia, e, né, suspenderam as atividades, mas já retomaram com os devidos cuidados, né? Muito bacana mesmo, é lindo esse trabalho. Eu gostaria muito que a prefeitura, né, aqui de Cubatão, pudesse estender a mão para projetos como esse, assim, apoiar, né, incubar, né, iniciativas como essa. Mas sim, Paula, você vai fazer isso, calma, você vai fazer isso. Tem fé. Olha, deixa eu aproveitar então, ó, tá aqui a minha mãe, tem que agradecer, minha mãe, boa noite, sucesso para ambas. Vitória para futura prefeita, isso mesmo, mãe. Minha mãe que é minha grande referência, viu? Uma mulher feminista, trabalhadora, enfermeira, daqui de Cubatão. Que hoje coincidência! A minha também é enfermeira e feminista. Que legal! Por isso que nós somos essas mulheres que somos, né, Cláudia? Graças a elas. Exato. Cumprimentar aqui a Mônica Marques, que é nossa pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Cubatão, uma professora, diretora de escola, também muito comprometida com esse tema do feminismo. Tanto é que ela é uma das coordenadoras do projeto das promotoras legais populares aqui em Cubatão. Fantástico projeto esse também, viu, Paula? Ah, Quando você me contou dele, eu fiquei emocionada.
A Zezé. Nossa, tem muitas mulheres boas aqui nos assistindo, viu? Já 18 horas, Que 18 pessoas. legal! Grande maioria são mulheres que estão aqui nos assistindo. Muito legal. Que maravilha! Muito bom. Ai, que bom que a Mônica veio aqui também. Mônica, beijos para você. E beijo para as nossas mães. A minha tá aí também. A Celina Camila é minha. É. E o meu pai agora entrou também. Acho que ele ficou com ciúme. Da minha mãe, ele entrou também. Pai, então, meu pai está aqui também, prestigiando. Família unida. Que legal! Ai, que eu tive o prazer de conhecer aquele lugar bacana que vocês têm lá. Mas, gente, eu também queria falar de outros, porque não é só a lavanderia que a gente tem. Tem o Frite Seu Peixe na Hora, em Peruíbe. Eu nem conheço esse lugar, eu tô doida para conhecer. Gerido aí pela Queca e Mulheres. Tem para Eliane Diniz, né? E temos também do Buffet Sonhos e Sabores no Guarujá. Nós estamos investigando a situação do México 70, Ateliê Arte das Cotas. A cozinha do Nesdel, essa sim, né? A cooperativa Cipó Educação é gerida pela UCL. Enfim, são cooperativas geridas por mulheres com esse protagonismo de mulheres, né? E é uma gestão... também tem essa é fantástica. A Cananeia, né? Eles têm uma pegada decolonial também, né? E essa comunidade, os homens participam, mas a gestão é feita pelas mulheres e eles discutem abertamente os comportamentos machistas. Isso é muito importante. Olha, em Cananéia? Na Jureia, aqui na Baixada. Que legal. Olha, eu não conhecia, tá vendo? Então, ótimas experiências para a gente trazer, intercambiar, né? Entre as cidades, para que sejam referências, né? Para outras iniciativas. Muito bom. Sim, Paula. Bom, e eu não sei se a gente tem tempo ainda e tal, mas eu queria falar um pouco. 10 minutos? Pode falar, falar um pouco de algumas, porque são 54, né? Mas algumas das propostas do FESBS. Eu lembro no dia que lançou, você estava até lá, né? As propostas, a UCL fez uma leitura de cada proposta e ela disse uma coisa muito importante, né? A UCL falou que ela entendia que os pré-candidatos, todos que estavam ali presentes, iriam apoiar de que é possível construir uma sociedade fundamentada na cooperação e não na competição. Achei tão bonito, porque isso aí é uma coluna. Vou usar isso no meu discurso. Legal. Sociedade... Então, eu vou falar algumas delas para a gente tentar memorizar e aí passar para frente, né? A primeira delas é implantar um programa de economia solidária, no caso em Cubatão, por marco legal, compatível com o orçamento e com as legislações que já existem. Perfeito, né? Perfeito. A segunda é implantar um centro municipal de economia solidária para capacitação, incubação e diálogo com a comunidade. Isso eu quero. Eu já tenho até local para fazer aqui em Cubatão. Yes! Tá vendo, gente? A gente tem aqui a fábrica da comunidade, entendeu? É o local perfeito para fazer isso. Fantástico. E aí, paralelamente, criar o Conselho Municipal de Economia Solidária, com paridade, obviamente, mas que é para a população participar e fazer o conselho social. Né? A paridade entre representantes da sociedade e do governo, né? Isso. Aí, criar um fundo municipal para o financiamento dos empreendimentos solidários, custeio e formação continuada. Esse tópico você já cobriu, que são os espaços públicos, onde os empreendimentos possam operar também, né? Uhum. O levantamento da população em situação de rua, para capacitar esse público, para que eles tenham, na economia solidária, uma oportunidade de vida.
Perfeito. Aproveitando aqui, tá aqui nos acompanhando a Erenita, que foi secretária municipal de desenvolvimento social, né, de assistência social, e hoje está aposentada e tem sido uma colaboradora, coordenadora do eixo de políticas sociais do nosso programa de governo. E eu chamo a atenção porque ela é uma pessoa que está sempre muito atenta a essas políticas para a população de rua. Ela está sempre chamando a minha atenção para isso. Verdade, a gente não pode esquecer. Eu fico pensando, sabe, Paula, eu sento aqui toda noite para escrever a tese e fico olhando lá de fora da janela, lá em frente, do outro lado da rua, tem uma família que bota o papelão toda santa noite no chão e vai dormir naquele chão frio, duro, e sabe-se lá a situação alimentar, né? Que já seria o próximo ponto, a segurança alimentar, com promoção de feiras orgânicas e bancos de alimentos. É muito importante garantir esse direito básico que é a alimentação. Perfeito, Isso nós não temos em Cubatão, viu? Não temos feira de orgânicos. Isso é uma coisa que tem, e eu acredito que tenha demanda para isso. É uma questão de viabilidade. E nós temos aqui em Santos, que dá para fazer incubadora. A gente tem o Livres, né? Bombando aí. Então, com Guilherme Prado, gente, vale a pena até procurar. Vai no Facebook e aí no Insta, Guilherme Prado, Livres, Baixada Santista. Perfeito. Já faz propaganda para a galera toda. Bom, aí implantar também uma política de contratação. Se não me engano, você até estava falando isso, na hora que caiu a minha internet. De contratação de serviços, né, cooperativos, Ecosol, para o serviço do poder público municipal. Isso. Então, aí, catadores de recicláveis, serviço de manutenção de banheiro, chuveiro, lavanderia, serviço de alimentação, os buffets, serviço de limpeza, costureira para fazer máscara, aventais, absorvente reutilizável, né? Inclusive, uma coisa que poderia ser feita também, eles serem distribuídos gratuitamente nas unidades de saúde, como eles fazem com as camisinhas. Sim. Porque tem muitas mulheres em situação de rua que também não têm dificuldade. Verdade, claro. E, bom, garantir que os profissionais da rede de saúde, né, do SUS e da assistência do SUAS sejam formados na economia solidária, que estimulem os usuários nesse sentido, né, que eles tenham acesso aí através dos agentes e através das pessoas que entram em contato nas bases com a comunidade, né, e mapear também as Ecosol já existentes em Cubatão, né? Pesca, cultura, turismo, esporte, alimentação, tudo que tiver aí, movimento negro, indígena, mulheres, LGBTQIA+, enfim. Outro importante é a prestação de cuidado para crianças, idosos, pessoas acamadas, né? Principalmente por meio de cooperativas. Esse, você já falou dele, a renda básica municipal, o banco social e a moeda social. A gente não tem que inventar roda, já tem muitos exemplos aí para nós. Você já mesmo sempre cita Maricá, né? Mumbuca. Então, tem o Banco Palmas, né? Que foi Banco Palmas, o início, primeiro. Né? É um dos primeiros. Sim. Aí, ó. As cadeias curtas. Muito importante a gente pensar nas cadeias curtas, né, com o objetivo de estimular realmente a produção local, né, e a defesa do meio ambiente, combatendo aí efetivamente a desigualdade social, com geração de trabalho e renda, apoio de grupos de cultura, música, teatro, os artistas aí. Então, nós temos muito, Cláudia, aqui em Cubatão. É incrível, apesar de não ter nenhuma política pública de fomento à cultura, a gente tem, assim, grupos de resistência na área do teatro, né? Os grupos artísticos de balé, de música, né? Orquestra sinfônica, são maravilhosos, assim, de altíssima qualidade. E eles têm alguns, né, como esses grupos artísticos, eles tinham um apoio da prefeitura que foi perdido nessa gestão, né? E eles têm sido assim cada vez mais precarizados, né, relegados a contratos eventuais por meio de
emendas impositivas, né, dos vereadores, que são projetos de fomento, mas com começo, meio e fim. E se você quer garantir, por exemplo, um coral, mas que vá fazer estudos, pesquisa, ele não pode ser pago pelas apresentações, tem todo um trabalho preparatório para você chegar naquele produto que tem que ser remunerado, né? Porque as pessoas precisam viver também, né? E então a gente tem que encontrar uma solução que respeite essa natureza contínua, né, que os serviços, as ações de cultura devem ter na cidade. E para isso não serve a emenda impositiva, entendeu? Ela tem que ser uma política pública permanente. Aê! Muito bem! A pessoa que sabe, sabe, né, gente? O resto é resto. E aí, eu vou seguir então com as composteiras. As composteiras é uma coisa que muita gente esquece, que é a questão dos lixos, né? Composteiras com criação de centrais de processamento de resíduos, né? Orgânicos, fomento aí de ecossol, de compostagem e biodigestão. É muito importante desativar essa maldita cava de resíduos químicos aí no estuário. E agir junto aqui na Baixada toda contra essa instalação das usinas de incineração de resíduos. Sim. Né? Esse é um problema sério que a gente está enfrentando nesse momento. E a Paula também já fez, introduzir o projeto da tarifa zero nos transportes coletivos, municipais, regionais, com custeio por impostos progressivos. Esse é um desafio muito importante, porque é a semente. Posso explicar esse negócio de imposto progressivo? Ai, por favor. Bem que agora a gente já vai ter quase um minutinho só. Mas é porque muita gente não entende, né? Não é aumentar imposto, tá, gente? Eu defendo também, o imposto tem que ser progressivo, ou seja, quem tem mais tem que pagar mais e quem tem menos tem que pagar menos. Ele ter uma justiça social na cobrança dos impostos. É isso que você... Aí você tem a progressividade, né? Pelo valor da alíquota, ou a progressividade no tempo também, que é muito interessante, mas muito difícil de implementar, que é a questão da propriedade. Quando a propriedade privada não está cumprindo a sua função social, a possibilidade de você aumentar o tributo dela progressivamente para obrigar, né, digamos assim, constranger o proprietário a dar a função social para aquela propriedade, porque uma propriedade vazia ela só serve para especulação, né? Só serve para o próprio proprietário e não para a cidade como um todo. Bravo, isso mesmo. Não sei se dá tempo. Escola pública de economia solidária e política para as pessoas se formando nessa sementinha da economia solidária e apoiar artesanato, renda, costureiras, cozinheiros, entregadores e os condutores de veículo, as cuidadeiras, através de cooperativismo solidário digital, os aplicativos. Muito importante, a gente, porque agora é era digital, colocar esse pessoal para aplicativo cooperativo, né? Mas é isso, Paula. Não sei, eu queria ainda tecer meu agradecimento. Agora são 2 minutos. Agora teve um alerta aqui na live. Opa, yes! Eu queria, então, tecer meu agradecimento, né? De ter sido convidada para esse bate-papo com Paula, de quem eu admiro, tenho grande orgulho, e ser incluída na construção do seu excelente programa de governo, né? E empreendimentos solidários feministas devem ser sempre baseados no que Julieta Paredes diz. Devem ser geridos e protagonizados por mulheres, né? Devem ser coletivos, devem ser populares, feministas, ou seja, conscientes dessa situação interseccional de gênero, classe e raça, né? Mas também comunitário e decolonial. Né? Chega de colonialismo em cima da cabeça da gente. E não são exclusivamente de mulheres. É importante dizer, porque as pessoas pensam, feminista, então só mulher. Não, gente, não. Pode ser dirigido e protagonizado por elas, ou no mínimo ter paridade, mas os homens têm um papel fundamental nesse processo de, nossa, eu não consigo nem falar, depatriarcalização. Fundamental. Né? Eles têm que se esforçar na parceria
para desconstruir esse patriarcado, as violências do patriarcado, esses feminicídios, estupros, todas as violências, né? E tá consciente do modelo feminista, que é esse modelo de paridade, modelo que divide tarefas, todo mundo, ninguém nasce sabendo, a gente pode todo mundo lavar prato, todo mundo, quem tem mão, né? Lava prato, ajuda a cozinhar, Tá aprende a fazer um macarrão. Cláudia, muito obrigada, viu? É Agora isso, são muito 5 obrigada. segundinhos. Eu que agradeço, você foi super rica a nossa live. Obrigada pela